Certo. Bom, eu quero começar falando com você, ainda repercutindo bastante a carta, né, que mais de 500 empresários, economistas, ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central fizeram, né, sobre a gestão da pandemia pelo governo. Ontem a gente falou também sobre isso, inclusive ontem o presidente Bolsonaro disse que o empresariado apoia o governo e ele não foi convencido a mudar de opinião. Eu queria saber, Cleomar, como que você avalia essa postura do presidente de manter a convicção dele? Bom, eu creio que tem dois elementos importantes quando a gente pensa nessa carta. O primeiro é um movimento claro de que um pedaço do mercado, ou de entes importantes do mercado, exigem um tipo novo de postura no combate à pandemia que não é só do presidente da República. É importante a gente lembrar que a carta foi enviada aos líderes dos três poderes, né, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Só que, de outro lado, no que envolve a postura do presidente Bolsonaro, a gente tem que ter muito claro que Bolsonaro, em algum sentido, ligou o modo candidato 2022 na quinta marcha, né? E aí a gente precisa fazer uma espécie de retrospectiva no tempo. Bolsonaro, em algum sentido, é candidato desde o primeiro dia da presidência da República. Mas com os acontecimentos das últimas semanas, ele percebe que tem que tornar o seu discurso cada vez mais forte para aquele núcleo básico de eleitores que ele considera que será importante para que ele entre no segundo turno. E mantém, em algum sentido, na percepção dele, do governo, a manutenção de Paulo Guedes no Ministério da Economia é uma espécie de lastro entre o governo e o mercado, e, em algum sentido, ele acredita que isso será suficiente com a entrega de alguma reforma no correr desse ano e de ações de combate à pandemia para manter esse vínculo até as eleições de 2022. Ô, Cleomar, sobre essa carta, na verdade, propriamente dita, eu queria saber como que você avalia esse movimento do empresariado e de autoridades do mercado financeiro. Você acha que tem a percepção de que eles realmente imaginaram que fazer uma pressão sobre o governo teria algum efeito prático mais rapidamente? A gente falou muito sobre isso ontem, alguns convidados nossos, a maioria, na verdade, acreditou que sim, vamos fazer uma pressão, isso vai mudar de alguma forma. A gente teve um convidado que acreditou que isso não vai impactar em nada. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que, de certa forma, essa pressão pode ter efeito? A gente pode realmente ter melhorias depois desse envio desta carta? Eu creio que a carta é importante porque ela manifesta um descontentamento e rompe com uma ideia que é muito vendida pelo governo de que a gente tinha uma espécie de dilema entre economia e combate à pandemia. O que os empresários, os membros do mercado dizem, olha, não há resolução para a economia sem resolver a pandemia. Resolver a pandemia envolve vacinar em massa e prover recursos para aqueles que não podem, que hoje são forçados a saírem de casa por não terem dinheiro para comprar comida. E a resolução desse processo dentro do mercado é muito importante. Agora, qual é o dilema? Quando você joga isso dentro do mundo político, e aqui é importante lembrar, né? Alguns dos signatários dessa carta jantaram com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara na noite de ontem, né? Isso necessariamente significa dizer que os presidentes vão acolher essa demanda e fazer mais pressão sobre o governo? Não, porque o movimento acaba sendo multicausal. Infelizmente, a política não funciona numa lógica binária de que é certo ou errado e uma ação gera uma reação automática. Às vezes, a engrenagem tem tantas forças e molas que gera uma situação mais difícil. Então, o que nós vemos hoje? Obviamente que o Congresso, as lideranças, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, saem fortalecidos à medida de uma carta que não foi construída com essa intenção, mas que, de fato, deu a eles a possibilidade de criar uma interlocução nova com o presidente, dizendo, olha, o mercado não está mais homogeneamente em favor da forma como o governo tem lidado com a situação. Isso vai significar que o executivo mude suas posturas? Não necessariamente, porque aí entra no cálculo aquilo que eu havia falado na primeira resposta, que é o próprio interesse do presidente da República em sentir-se e permanecer competitivo em termos das eleições do ano que vem. É importante fazer o seguinte exercício aqui. Por exemplo, imagine que Bolsonaro dê um cavalo de pau e desdiga tudo aquilo que ele disse até o presente momento. Ele não só não ganha a confiança daqueles que desconfiam das ações do governo até aqui, como ele perde aquilo que ele tem em termos de apoiadores. Então, isso, em algum sentido, acaba sendo uma espécie de muro para a efetividade da carta. Ela mexe o jogo ao fortalecer algumas posições dentro da estrutura do Estado, mas ela não é um marcador definitivo na conjuntura.